Quinta-feira, 17 de abril de 2025. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de junho, estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. O assunto desta semana é imagens do casamento e o tema para hoje, a prostituta é julgada. Já vimos nesta semana que o casamento é a união de duas pessoas, tornando-se uma só carne. Vimos que a noiva representa o povo de Deus. Aprendemos sobre o casamento de Oséias, que representa o amor de Deus em perdoar ao seu povo rebelde. Ontem aprendemos sobre o casamento de Isaque e Rebeca. E hoje vamos ver que a infidelidade conjugal tem um preço muito doloroso. Os filhos e outras pessoas sofrem profundas consequências. São terríveis quando acontece a infidelidade conjugal. Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual muitas vezes é impossível restaurar o casamento. Quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar porque ele finalmente terá acabado e o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente. Desta vez, ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido, do modo mais difícil, que ele, Deus, estava certo sobre as consequências de nos separarmos dele. Quando chegar o tempo de provação, serão conhecidos os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, especialmente na América do Norte, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes, os pinheiros, e as outras árvores. Mas ao soprarem as rajadas do inverno, os ciprestes permanecem inalteráveis, enquanto as demais árvores perdem a folhagem. Da mesma forma, pode ser que agora aqueles que dizem ser religiosos, mas que têm um coração falso, não se diferenciem dos cristãos verdadeiros. No entanto, logo chegará o tempo em que a diferença aparecerá. Basta a oposição se levantar, o fanatismo e a intolerância ressurgirem e a perseguição começar, para que os indiferentes e hipócritas vacilem e renunciem à fé. Porém, os verdadeiros crentes permanecerão firmes na fé, não vacilarão, serão firmes como uma rocha. No dia do juízo final, toda pessoa que se perder compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e seu real significado será visto por todo aquele que foi cegado pela transgressão. Diante da visão do Calvário, com sua misteriosa vítima, o Senhor Jesus, os pecadores estarão condenados. Toda falsa desculpa será banida. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nem motivo para a deslealdade. Quando os pensamentos de cada coração forem revelados, os leais e os rebeldes se unirão a declarar o seguinte: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não te glorificará, não glorificará o nome do Senhor,
porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse texto está em Apocalipse 15, versos 3 e 4. Concluo o tema de hoje afirmando o seguinte: ao mesmo tempo em que a prostituta é julgada e destruída, estou me referindo à igreja falsa, a noiva falsa, a noiva verdadeira, que é leal ao Senhor, se une a Cristo para nunca mais haver separação, conforme Apocalipse 21, versos de 1 a 4. Então, a prostituta, a noiva falsa, será destruída. Mas a noiva verdadeira, leal a Jesus, viverá com ele para todo sempre, que é a Igreja de Deus. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.